Oi, gente! Sejam muito bem-vindos. Está começando mais uma edição do Podcast Plugado aqui no canal de O Diário de Mogi. Já se inscreva, já curte aí o nosso vídeo e também, claro, compartilha com a galera aí que quer saber mais sobre esse assunto de hoje, que é a sua saúde renal. Ó, a gente vê que tem muita gente que reclama, que faz queixa daquela dorzinha no rim, aquela falta de água, aí aquela pedra que aparece, que é muito comum, não é verdade? Hoje eu estou com uma das maiores autoridades aí nessa área e também da internet, e vou explicar daqui a pouco o porquê para vocês, e vai contar um pouco para a gente os mitos, as verdades e também o que a própolis verde tem relação com a sua saúde renal. Tem muitas curiosidades hoje no Podcast Plugado, seja muito bem-vindo, vai ser um papo muito descontraído, muito gostoso, até porque eu tô com um cara aqui que ele é simpático, tá articulado, tá acostumado também a fazer os vídeos na internet. Olha só, vou apresentar ele, atenção. O doutor Roberto Galvão, que é o nosso convidado de hoje, ele é médico nefrologista, mestre pela EPM Unifesp e titulado pela Sociedade Brasileira de Nefrologia. O convidado atua há 25 anos, há mais de 25 anos, com a saúde renal, focada na prevenção. Com o consultório em São Paulo, o doutor possui, olha só, o maior canal de nefrologia e saúde renal no YouTube. Então, estão vendo só a responsa aqui, até a minha responsa de entrevistar ele, né? E aqui no podcast de hoje vamos falar sobre essa importância, então, do check-up, a importância também dos cuidados com a saúde, com a hipertensão, diabetes, hábitos saudáveis e, claro, como eu disse, a própolis. Estou aqui então, seja bem-vindo, doutor Roberto Galvão. Muito bom, prazer. Prazer, Felipe. Ter o doutor aqui. Como muito vai? obrigado, Tudo viu? Bem? Muito obrigado aí pelo convite, pelas apresentações iniciais. Muito obrigado mesmo. É um prazer falar sobre nefrologia. É sempre uma grande alegria a gente poder divulgar a nefrologia, a importância dessa especialidade que é muito pouco conhecida pelo público, o que realmente tem a ver com rim, o que é mito, o que é verdade, o que não é. Só tenho a agradecer e estou à sua disposição aí para o que você e o seu público quiserem. Eu tenho muitas dúvidas aqui, dúvidas também do que eu pesquisei, do que o que a maioria do público também, dos pacientes, né, querem saber e perguntam, mas eu quero começar falando sobre esse canal. Um canal que tem quantos inscritos? Fala os números aí, só para o pessoal de casa entender o que é esse poder desse canal. O canal chegou ontem a 230 mil inscritos. Caramba! Como todo canal, começa com uma pessoa, 10. Em 2020, no auge da pandemia, teve um boom, as pessoas ficavam em casa. E eu estava quase desistindo, assim, muito cansado, muito trabalho no auge ali daquela loucura que foi a pandemia. E minha irmã falou, não, você não deve parar, agora que você tem que continuar, porque as pessoas querem... O senhor trabalhou na linha de frente do Covid ou não? Mais ou menos, em UTI, fazendo a parte de nefrologia, de hemodiálise de urgência, porque a Covid levava muito as pessoas a necessitarem de hemodiálise por conta de inflamação, sepse, e o rim, infelizmente... O número de casos era avassalador naquele momento. Toda sepse vai caminhar com algum grau de disfunção renal, mas naquele momento era crítico. E dezenas de pacientes tendo que fazer hemodiálise de urgência todos os dias no hospital onde eu atuava. E então, de uma certa forma, era a linha de frente, mas já na UTI, não no pronto-socorro. Sim, entendi. Dentro da especialidade mesmo. E o canal foi crescendo, então, 2020, crescendo, foi aumentando... 20 foi para 5 mil em outubro, em 2 meses foi para 10 mil, dobrou em 2 meses. Rápido. Aí foi para 50 mil um ano depois, em 2021, 100 mil em 2022 e o ano passado... 200 mil. Agora ele deu uma acomodada, assim. A gente também eu diminui um pouquinho o ritmo de vídeos por questões pessoais e tudo, mas eu acho que vai engrenar de novo. 230 mil agora. 230 mil. E o pessoal interage com o doutor perguntando quais são as maiores dores, literalmente falando, dos pacientes ou dos internautas? Bom, o canal não é só o vídeo, ele tem uma live todas as semanas, às quartas-feiras, às 20 horas, no canal Nefrologista. Tem também os comentários dos vídeos, que as pessoas podem tirar as dúvidas por lá. E as pessoas perguntam de tudo, né? Tem aqueles mitos de que dor nas costas é problema renal, vai desde isso até uma pessoa que está numa hemodiálise
alguém que está na fila do transplante, querendo saber desesperadamente o que pode ser feito para reverter a situação. Enfim, são situações muito delicadas, tem que ter um jogo de cintura, porque são pessoas, vidas humanas, né, que estão em jogo. E a gente procura responder a todos, né, dentro do possível, pelo menos a maioria dos comentários, né. Tem alguma história que chamou a atenção do doutor nesse período aí, de 2020 para cá? Assim, dos seguidores especialmente não, assim, o que tem no canal é uma série estilo Netflix, que eu chamei de Histórias Renais, onde eu estou um pouco descaracterizado como médico, deixei a barba crescer um pouco, coloquei uma camisetona e tal, e eu conto a história de alguns pacientes que passaram pelas minhas mãos nos últimos 20 e tantos anos. Na época que eu era residente. Histórias Renais, eu achei o nome maravilhoso. É baseado em histórias renais. Histórias reais, são histórias reais, né? Adorei. E tem histórias ali, todas as histórias são verídicas, foram 5 episódios, depois eu não tive ideia de fazer outros, até porque não são tantas histórias assim. Mas uma que sempre me marcou é de um rapaz que a gente coloca um pseudônimo, né? Para não expor a pessoa, né? Para não expor, até eu me apropriei de alguns atores da Globo ali, de novelas dos anos 80, e coloquei o ator como se fosse uma representação da imagem, da forma que a pessoa imaginar o que me remetia daquela pessoa. E um deles é o Cícero, eu chamo ele de Cícero. O ator é aquele que era o capataz do Senhorzinho Malta no Rock Santeiro. Nossa, foi longe. Era aquele... Porque ele lembrava fisicamente, né? Mas eu não lembro o nome daquele ator. Depois alguém da produção aí procura. Vê aí. E assim, esse rapaz ele veio do Acre, pegou um ônibus 3 dias para chegar em São Paulo em busca de ajuda. Porque naquela época, acho que hoje em dia deve ter melhorado um pouco, mas naquela época não tinha hemodiálise no estado do Acre. E ele pegou, assim, não tinha o que ser feito, colocaram ele num tipo de diálise provisória que chama peritoneal, mas não era peritoneal como é feito hoje em dia, era um catéter que espetava na barriga do sujeito e ali se infundia alguns soros, né? Mas muito mal realizada, muito pouco eficaz. E ele chegou urêmico, assim, com níveis altos de ureia, creatinina, em falência renal franca, a vida dele estava podia morrer a qualquer momento. E ele chegou na porta do Hospital São Paulo, abriu uma ficha e do nada, tô vindo do Acre aqui para começar meu tratamento. Acre. Olha. Eu ainda falei, por que você não foi para Manaus? Não, é tão longe quanto São Paulo. Depois que eu fui ver que realmente a distância é muito longe. Não é tão longe quanto, mas é longe. Você né? pensa que é norte, Manaus... Porque norte é gigante, né? A região Manaus norte para Rio Branco dá... É verdade, aqui, que Manaus é mais para o norte ali, é verdade. E de Rio Branco para São Paulo dá um tanto aqui. Então, ele pensou no relação custo-benefício. Bom, eu vou para São Paulo que eu tenho mais chance. E mais opções também. Mais opções. E aí, enfim, o que deu muita pena é porque ele não sabia do quadro, o que aquilo de forma realmente representava na vida dele, o impacto que aquilo ia ter. Que ele ia ter que depender de uma máquina de hemodiálise para o resto da vida dele. E, enfim, é uma história muito triste porque ele teve que abandonar a família dele no Acre. Bom, você vai ter que morar em São Paulo porque tinha um problema social que era insolúvel. Ele não tinha casa em São Paulo, não tinha família em São Paulo e o tratamento era em São Paulo. Caramba! E, enfim, ele acabou ficando deprimido, aí conseguiu uma vaga, conseguiu uma moradia próximo ali do... Quantos anos ele tinha? Ele tinha uns 50, talvez, no máximo. Ele acabou ficando deprimido, aí ele começou a ter umas complicações, que eu acho que a própria depressão, ele foi ficando... Eu acompanhei durante alguns meses, eu era residente. O residente, para quem não sabe, é o médico quando está se especializando, trabalhando ainda no hospital público. E a situação foi se deteriorando até um ponto que ele pegou uma infecção grave e acabou falecendo. E nesse vídeo que eu conto essa história dele, eu já dei o spoiler de um episódio, vocês vão assistir o resto depois. Tem outros. Eu digo que aquilo foi um livramento para ele, porque era muito sofrimento, muita privação. Ele perdeu a saúde, perdeu o emprego, perdeu a família, não tinha mais como conviver com a família. Enfim, era uma coisa meio que um beco sem saída. Não tinha o que fazer, né? Naquele momento não tinha por onde ir. Caramba, tá vendo só? São histórias impactantes que mesmo com tantos anos, mais de 25 anos na área, impacta o doutor ainda, né?
histórias. Não, e tem detalhes. Bom, aí o pessoal vai assistir o vídeo, tem detalhes ali dele. Porque assim, a hora que ele faz a primeira sessão de hemodiálise, ele achou que tinha curado a doença. Bom, fiz a terapia, vou voltar pro Acre. Isso é chocante. Aí eu, 2 da madrugada, tendo que explicar pro cara, olha, não é bem isso, assim, né? Isso é muito dolorido, assim. Você vê a pessoa naquela situação. Podiam ter orientado ele melhor antes de ter chegado até São Paulo. Pelo menos ele chegar mais preparado do que ele viria exatamente fazer aqui. E aí ele ficou revoltado. Não, mas eu tenho que voltar, tenho minha família, tenho isso, tenho aquilo. Eu falei, não, cara, não dá para voltar. Você não está curado. Você fez uma terapia. A terapia é 3 vezes por semana. Depois aí tem que fazer um transplante. Não é uma coisa simples, né? Caramba. E vem cá, qual que é a importância principal da área, né, da nefrologia na medicina e para a população? As pessoas geralmente buscam, como o doutor falou, aquela dorzinha no rim, porque eu não bebo água, aí eu tenho pedra. Qual que é a importância dessa área para a medicina e para esses pacientes? Eu sou suspeito para falar porque eu sou nefrologista, vou dizer que a especialidade mais importante da medicina é a nefrologia. E assim, é uma das mais desconhecidas, até pelos próprios alunos de medicina, porque você passa num estágio curto ali durante... Na minha época era no 3º ano, no 5º ano. E a palavra, né, nefrologia, né? Acho que muita gente não sabe, né, do que é, né, do que trata. E assim, é uma especialidade que muita gente vê com pequena importância, porque é um nicho, só trata do rim e tal, mas... E tem 2 rins também, se um dá problema tem o outro, né? Não tem isso? Só que assim, eu trabalhei num hospital que quando eu fui fechar meu contrato, mas aqui é um hospital oncológico, nefrologista aqui não é o... Nunca eu recebi tanto pedido de avaliação e demandas na minha vida do que na época que eu trabalhei nesse hospital. Por quê? Porque tudo que ocorre com o seu corpo, o rim vai se dar mal no final das contas. Tudo que pode estar acontecendo com você em termos de saúde... Vai afetar o rim. É medicamento anti-inflamatório, ou você é diabético. Bom, diabetes e hipertensão, alta prevalência na população, a população obesa, com maus hábitos de vida, indo para um caminho que leva a doenças cardiovasculares, enfim, são vários riscos diretos e indiretos somados que vão te levar a um prejuízo renal. Só que como a nefrologia não é importante, ninguém sabe. E aí, quando o paciente ele descobre, já é tarde demais. Estou começando a ter um enjoo, vomitar, anemia. Fiz um exame. Pensa em tudo, mas não pensa no rim. A creatinina está alta. Poxa, o seu rim entrou em falência. Como assim? Por quê? Como? Porque nefrologia não é importante. Então você... Não é tão valorizada, né? Não é nem valorizado no sentido, quem está vendo pode pensar valorizado, não é que o nefrologista ganha mal, não é isso. Mas não chama atenção. Não chama tanto atenção. Sim. Não é uma especialidade. Hoje em dia tem muitas modas aí de especialidades da moda. A nefrologia nunca foi uma especialidade glamorizada, nunca foi especialidade da moda, de atrair pessoas. Ninguém faz estética e coisas de bem-estar relacionadas à nefrologia, mas se você perder os seus rins, a sua vida vai ficar muito ruim. Porque o rim ele tem a função de filtrar muita coisa, né? Sim, a principal função dos rins é a filtração. Tem funções assim, filtração, eliminar as impurezas, eliminar o excesso de água, regular os sais minerais. Não é só jogar o que está sobrando, mas recuperar o que pode estar faltando. O rim tem vários mecanismos compensatórios de reabsorver mais sódio, mais potássio, ou precisar perder Aí tem doenças que impactam em perdas maiores ou menores de sódio e de potássio. Enfim, tem funções endócrinas, como a produção da eritropoetina, que é um hormônio que estimula a medula óssea a produzir os glóbulos vermelhos, e se você está com a falência renal, você vai ter anemia por falta desse hormônio. Tem também uma função endócrina na transformação da vitamina D, aquela que a gente toma na farmácia, para a forma ativa, que é o calcitriol, então tem também essa função. O rim também produz um hormônio chamado renina, que controla a pressão arterial. Caramba! Tem... A gente não imagina, a gente que é leigo não imagina que o rim tem tantas funções, né? Exatamente. Agora, eu só vou fechar o negócio da importância da nefrologia, porque quando eu era residente, nessa época do treinamento, e falava com os professores lá da Unifesp, o meu orientador mesmo,
Ah, professor, e depois que eu fizer nefrologia, eu vou não, ou você vai trabalhar na hemodiálise ou você vai trabalhar no transplante. E consultório? Não, consultório não. Consultório você vai ter que ter um consultório de clínica médica, clínica geral. Os velhos professores da Unifesp, por formação, a maioria eram clínicos de excelência, e a nefrologia era praticamente uma subespecialidade da clínica médica. Os primeiros, até por isso os nefros têm fama de serem bons médicos, porque o House do seriado é nefrologista, né? É verdade. Tem aquela fama de ser um cara meio nerd, que sabe tudo, que liga uma coisa com outra. Porque a nefrologia tem esse lado de linkar doenças uma coisa na outra. E situações. E eu não me conformava disso. Não, mas eu quero ter um consultório de nefrologia. Não é possível que eu veja um cara chegar em emergência dialítica porque não sabia que existia nefrologista. E onde está a nefrologia com o foco na prevenção? Ninguém vai fazer isso, ninguém trabalha com isso. Eu não quero ficar milionário sendo dono de uma clínica de hemodiálise. Eu quero tratar o rim. A nefrologia não trata do rim, né? Mas para tratar essa prevenção, o paciente ele tem que estar sentindo o quê? Ou como tem que estar a saúde dele para ele procurar um nefrologista para tratar dessa prevenção? Felipe, então, o grande problema... Porque não é um problema ainda, né? É uma coisa que está aparecendo, né? Que está acontecendo. Então, o problema das doenças renais é que, assim, aquelas coisas que parecem do rim, na maioria das vezes, não são. E aquelas coisas que são, na maioria das vezes, as pessoas não atribuem aquilo a uma questão renal. Então, vou dar aqui 2 exemplos. Dor nas costas. Nos meus primeiros anos como médico, trabalhando já como nefrologista, marcavam consultas, vinha ali um rapaz, tenho dor aqui. O que você está fazendo aqui? Mandaram passar no médico de rim. Aí eu fazia aquilo que o protocolo manda. Exame de urina, ultrassom, não deu nada, não é rim, vai procurar um ortopedista. E aí vinha 2, vinha 3, vinha 10, vinha 50 pacientes com essa queixa. Não é uma questão nefrológica. Poucos casos de dor lombar são realmente atribuídos aos rins. Significa que problema renal não dá dor lombar? Não, pode dar, com certeza. Dói, se tem uma pedra, tem um tumor, isso tem que ficar de olho, óbvio. Mas 90% a 95% das dores lombares não são de causa renal, são de causas osteoarticulares, mau jeito, coluna, dor muscular. Sei como é que é. Agora sim, questões renais reais, né, propriamente ditas. Como é uma doença silenciosa, essas doenças que levam à falência renal são silenciosas, você tem que atuar principalmente nos grupos de risco. Quais são os maiores deles? Assim, representam 70% hoje das pessoas que estão numa máquina de hemodiálise. Diabetes e hipertensão. Independente de idade, né? Independente da idade. Se eu conseguisse evitar, assim, uma coisa utópica, tá? Num cenário ideal, que eu conseguisse evitar 100% das hemodiálises em diabéticos e hipertensos, eu reduziria em 70% o número de pessoas na máquina hoje no Brasil. A gente tem hoje 150 mil pessoas em diálise. Esse número seria 30 mil, 40 mil pessoas. Sim. Então, os grandes grupos de risco, diabetes e hipertensão. Os idosos têm uma tendência maior a ter doença renal, porque com o envelhecimento os rins vão perdendo função, o que não significa necessariamente uma doença, mas eles têm... Naturalmente vai perdendo. Então o idoso já tem uma reserva funcional menor do rim, e ao mesmo tempo o idoso, a longevidade, um preço que você paga por ela, é você estar mais sujeito a doenças da longevidade. Então doenças cardiovasculares, então antigamente um cara morria com 50 anos de infarto, hoje ele vai colocar 3 estentes, vai fazer ponte safena, mamária, vai tomar um monte de medicamento, vai tomar contraste na veia para fazer esses cateterismos. Isso tudo vai, ao longo do tempo, afetar a função renal. Câncer também. O câncer é uma doença típica do idoso. Quanto mais se envelhece, mais câncer você tem. Aí são quimioterápicos, nefrotóxicos, exames que impactam no rim. Próstata, que quando fecha, ela impacta na função renal, porque a obstrução leva a uma perda de funcionamento, né? O fechamento do canal. Isso tanto em homens como em mulheres também. Aí mulheres jovens que têm câncer de colo uterino, é um sério problema de complicações tanto oncológicas como complicações renais pela obstrução. O rim não tem para onde mandar a urina,
aquela urina fica represada no rim e o rim para de filtrar. O que mais relacionado à longevidade? Basicamente essas, cardiovasculares, neoplasias, hábitos de vida, a tendência que a gente falou no começo da população obesa, diabética, hipertensa, com maus hábitos. Então, a gente deveria chamar muito atenção, fazer um chamamento para diabéticos, hipertensos, as pessoas que já passaram dos 40 anos de idade, as pessoas que têm uma história familiar, o lado genético da doença renal crônica é muito importante. Então, se você tem algum familiar que faz hemodiálise ou que teve uma nefrite, é importante fazer um rastreamento. E ainda os fumantes. Eu sempre coloco como um quinto fator o tabagismo, porque ele afeta a microcirculação renal. E também entope as artérias e tudo. E lembrando que o rim é um órgão extremamente vascularizado. Tem muitos vasos sanguíneos nos rins. Então, tudo que leva à lesão de vaso sanguíneo vai acabar impactando também nos rins. E aí, o que essas pessoas devem fazer? Não é ficar esperando ter sintomas. É importante ficar de olho em sintomas? De novo, muito importante. O que pode uma doença renal ocasionar? Inchaço, retenção de líquidos, redução do volume urinário, urinar mais no período noturno, inversão do hábito urinário com maior frequência noturna. Esses são sinais, então. São a gente sinais. pode identificar. Acordar de manhã com o rosto inchado, com a pálpebra aqui... parte de baixo aqui, a bolsa parte de aqui. baixo abaulada, com o olho mais fechado. Urina espumando pode indicar a presença de proteína na urina. Louco. Alterações da cor da urina também é algo importante. O mais alaranjado é problema, é isso? Qual que é essa cor? A cor mais escura, né? Uma cor que pode ser hematura, pode ser sangue na urina, assim, mais avermelhada. Que não é tão amarelo, vai mais pro vermelho. Que não é aquela ali. cor... Tá. Ou simplesmente uma mudança no aspecto da cor, ou a urina começou a ficar branca demais e você não está tomando muita água, então você está filtrando menos toxinas e aí a urina... Caramba! Nossa, o doutor tem alguma agenda aí para me consultar? Fiquei preocupado agora, ô Ana. Tô aqui preocupado, vou até anotar aqui, ó, vou marcar uma consulta, porque, né? Olha só quanta coisa, e como o doutor disse, que a gente vai passando, o tempo vai passando, a gente vai vivendo, vai se preocupando com outras coisas, e o rim com tantas funções importantes que afetam o corpo, né, humano de um modo geral. As pessoas falam assim, eu já fui acusado de terrorismo, esse médico faz terrorismo. Por quê? Né? E se o Cícero tivesse chegado... Exato. 5 anos antes disso acontecer com ele? Né? Porque, para mim, o terrorismo é o cara chegar no hospital às 2 da manhã, sem saber o que tem, e doente pra caramba. Eu falo no vídeo, esse cara viajou 3.000 quilômetros com a ureia de 250, 300, potássio alto, creatinina alta, enjoado, num ônibus. E os sinais, provavelmente, os primeiros sinais começaram há muito tempo antes. Muito tempo antes. Então é isso, gente. Não é que daqui a pouco vai acontecer todos esses sintomas de uma vez. Não é isso. Não, e assim, a gente fala dos sintomas porque eles existem. É claro que é necessário mencionar, mas mais importante do que você esperar o sintoma é ficar de olho nos fatores de risco, a sua história familiar, e fazer os exames preventivos. Aí assim, tem até campanhas, isso da internet, Dia Mundial do Rim, que é todas as segundas, quintas-feiras do mês de março, todos os anos, desde 2006. Tem essa campanha, ela é mundial, da Sociedade Internacional de Nefrologia, em convênio com todas as sociedades nacionais de nefrologia, Dia Mundial do Rim, dose sua creatinina, estilo saudável de vida, pare de fumar, pare de beber, faça atividade física, beba água, não se automedique, não tome anti-inflamatórios por conta. Tem muita gente que está assistindo aí que é viciada em anti-inflamatório, está detonando sempre ouvi o rim dizer isso. E não sabe. E muitas vezes até suplemento, né? Suplemento de academia também, não sobrecarrega? Suplemento, aí é um assunto longo, isso... é mais complexo, né? Não é qualquer suplemento, né? Mas assim, diretamente, esses suplementos habituais que o pessoal toma, whey protein, creatina, para uma pessoa saudável não tem problema. Porque a gente ouve muito, doutor, né? Quando a gente está começando, o pessoal fala assim, não, mas tomar cuidado aí que sobrecarrega, a creatina sobrecarrega o rim. Tem que tomar cuidado porque existe uma tendência das pessoas a tudo que é saudável, a tudo que é positivo, na mudança do estilo de vida, as pessoas tendem a exagerar. Então vou malhar todo dia, eu vou todo dia na academia, eu vou tomar todos os suplementos necessários, vou tomar whey, mais a creatina, mais glutamina, mais não sei o quê, mais cafeína.
E aí o pessoal entra numa vibe de exagerar em tudo, fazer por diversos fatores, faz por conta própria, sem uma orientação nutricional, médica, ou mesmo do treinador. Eu acho que os treinadores têm um papel muito importante nisso. O treinador que eu digo é esse aí com você mesmo aí que treina a sala, que não é o personal trainer, aquele cara o instrutor que está ali, instrutor da grande personal. rede, que vê, às vezes bate um papo. Eu frequento uma academia que o instrutor vira e mexe, a gente comenta desses assuntos, né? E ele fala, não, é importante, tem que tomar cuidado. A questão das bombas, né? Que são venenos, os chamados anabolizantes, esteroides androgênicos, aquilo é um veneno. Tem gente que vai para a máquina de hemodiálise, já vi fisiculturista perder os rins por conta de bomba. Olha só que sério, tá vendo? Então, assim, voltando a falar, que você falou desse terrorismo, eu acho que é importante o exame, então, primeiramente, a genética da família e os hábitos saudáveis, né? Os hábitos saudáveis, quais são esses hábitos saudáveis? Beber bastante água, que é o básico que a gente escuta, alimentação, atividade física, o que mais? Atividade física, tomar... A questão da água tem que tomar cuidado, porque tem pessoas que falam assim, a pessoa que vai para hemodiálise, mas eu tomava muita água, porque como que isso vai acontecer comigo? Ela se sente traída porque a orientação para mim não funcionou. E não é assim. Quando a gente fala dos sintomas e também dos fatores de risco, é justamente para você não ficar só dependendo de um comportamento. Tem pessoas que não tomam muita água no dia a dia e não vão ter problema renal. Sim. Mas assim, no geral, tudo que é bom para o coração, para o cérebro, para o pulmão, vai ser bom para o rim. Então o básico, tomar bastante líquido, estilo de vida saudável, comer bastante frutas, verduras, vegetais em geral, tomar cuidado com produtos industrializados diet ou light, que muitas vezes vêm com uma roupagem de algo saudável e nem sempre é assim. Muitos alimentos desses são ricos em sódio, muitas vezes calóricos, e eles são processados, vem farinha também na composição. Eles são apenas matematicamente mais diet ou mais light do que a versão tradicional. Então não adianta você comprar um pacote de bolacha light e comer a metade do pacote, que não vai funcionar. Eu acho que tem essas questões. Então é o estilo de vida saudável, evitar... Assim, não tem exatamente um alimento. Assim, a gente nunca pega um alimento para transformá-lo num vilão da parte alimentar. Não coma isso de jeito nenhum. Mas a gente sabe que tudo que vai muito sódio, assim, o que as pessoas têm que tomar cuidado é com o sódio. Sódio é um inimigo, é um vilão da história, né? E o sódio tem a coisa do sal. O sinônimo, sódio é sal é sódio. O sódio, ele é o sal de cozinha, é o cloreto de sódio. E esse sódio, ele é usado como conservante em muitos alimentos. Salame, queijo. Por que um queijo Gouda, sei lá, um parmesão consegue ficar fora da geladeira por um mês e não estraga? Porque tem muito sódio. E aí isso se traduz pelo sabor, muito salgado. Então tudo que é salgado tem muito sódio. Então esses são os alimentos, realmente os maiores vilões são esses industrializados e com uma carga muito alta de sódio. Né? Entendi. Quais são as doenças crônicas renais mais comuns? Então, as doenças renais crônicas, na verdade, a gente hoje chama isso como um grande grupo, é uma síndrome que a gente chama de doença renal crônica. Doença renal crônica é um grupo de doenças que levam esses sinais e sintomas que eu falei agora há pouco e que tem diversas causas que vão levar ao mesmo resultado que é essa doença renal crônica. Aliás, é um grande problema de saúde pública hoje no Brasil. Se estima que 10% da população tem algum tipo de doença renal crônica. E aí, falando de pedras nos rins, né, as duas causas principais eu já falei, diabetes e hipertensão. Sim. Só que as pessoas, elas costumam separar uma coisa da outra. Mas eu só tenho pedra. Tem muita gente que tem pedra, ela quer se livrar da pedra, toma às vezes medicamentos achando que pode melhorar, remédio para dor, algumas lendas populares para tentar expulsar a pedra, que nem sempre, quer dizer, que não funcionam, que não tem evidência científica, tipo abacaxi com cerveja. Aliás, no canal... Que isso? No canal eu tomo pedrada por causa desse abacaxi com cerveja. E eu caí na bobagem de fazer um vídeo meio sarcástico,
E nesse vídeo eu ainda assim, eu fui crucificado por ter falado um palavrão inocente rápido assim, porque eu fiz um react, eu peguei o abacaxi, a cerveja, sem álcool para fazer o vídeo, misturei, tomei, foi uma porcaria. Eu falei, putz, eu fiz um putz assim, negócio ruim e tal. Aí, falta de postura desse médico, falando palavrões e tal. Palavrões, nossa, gente, que palavrões. E queria fazer também aqui um parênteses aqui, viu, Felipe? É difícil a vida de médico, cara, porque a sociedade tem que decidir. Primeiro falava assim para mim, não, o médico é uma pessoa como outra qualquer, não é um semideus, não é uma pessoa superior a ninguém, que tem direitos e deveres como todo mundo, que tem falhas, que fica doente, vocês são mortais e tal. Beleza, eu aceito. Agora, eu tenho os mesmos direitos das pessoas normais de falar um palavrão de vez em quando, claro. de estourar, de ficar a pé da vida com alguma coisa, de reagir, né? E a partir do momento que o doutor está também na internet e quer buscar, e quer ficar mais próximo do público, são técnicas que você tem que usar. Exatamente. Eu não quero um médico humanizado que seja o mais próximo de você. É isso. Aí quando eu sou humanizado, pô, mas esse cara é médico, olha o que ele está falando, que absurdo. Médico, professor é assim também. Claro que eu né? procuro ter uma postura ilibada, eu sei até onde eu posso brincar. Claro, né? A claro. gente sabe que tem questões muito sensíveis hoje em dia, a gente não está de brincadeira. O canal é muito sério, pessoal. O canal Nefrologista. Senão não tinha chegado a 230 mil inscritos se fosse ruim, né? Mas tem essa questão do... Mas eu me perdi que eu não sei onde que eu estava falando da doença renal crônica. Da doença crônica. Do abacaxi com cerveja. Do abacaxi com cerveja, desses mitos, essas lendas que o pessoal cria. E aí o cara, às vezes, vem com teorias conspiratórias. Ele disse que não funciona porque ele tem interesse comercial, porque faz cirurgia. O nefrologista nem opera, né? Isso é urologista. O meu conteúdo ele é 100% honesto, livre de conflito de interesses, de qualquer tipo de viés, que não seja aquilo que os meus olhos veem, que o meu coração sente, aquilo que eu acho que é o certo de falar para as pessoas. Que o doutor estudou e estuda até hoje. O abacaxi com cerveja, aí você vai me perguntar, mas funciona ou não funciona? Ele, entre aspas, aí o pessoal vai dizer, pô, ele mudou de ideia. Não, por que funciona? Porque se você não tomar nada, também funciona. Se tomar aqui uma caneca d'água, funciona. Se você rezar, funciona. Porque 95% das pedras são menores do que 5 milímetros, elas saem espontaneamente fazendo qualquer coisa. E quando a pessoa ela soma eventos simultâneos que não tem correlação entre si e a pedra sai, ela naturalmente, viu? Foi a cerveja com abacaxi, então. É igual o cara que enche a cara e come pipoca, fala, foi a pipoca que me fez passar mal, né? Tem essas coisas. Agora, qual é a importância? Eu tenho respondido, no começo eu ficava mais pé da vida com hater, mas o que eu tenho respondido? Você que está querendo se livrar da pedra, beleza, toma abacaxi, a cerveja, se livra da pedra, a dor melhorou, só que não se esqueça que pedras de repetição, elas são uma forma de doença renal crônica. Quando aparecem muitas vezes, é isso? Isso, a recorrência das pedras é uma doença renal crônica. E as pessoas não sabem. Tem gente que vai para a máquina de hemodiálise por causa de pedra. Não é uma doença. Pedras pequenas, pode ser, pedras pequenas, mas constante. Pequenas ou médias que recorrem, que essas pedras ficam voltando, qual é o problema? Primeiro que quando a pedra volta, a pessoa tem algum distúrbio metabólico ou do próprio rim, ou uma outra doença secundária, ou uma doença intestinal, ou uma doença endócrina que produz muito hormônio, o paratormônio, que é produzido aqui pela paratireoide, que regula o cálcio, e esse hormônio ele pode levar uma extração maior de cálcio dos ossos, jogar na circulação sanguínea, o rim hiperfiltra esse cálcio, muito cálcio na urina forma pedra. Você pode perder o rim por conta de um processo desses, né? Então, a importância de falar da doença renal crônica também na litíase renal, que pedra no rim, litíase, litus, pedra, né? A litíase renal é importante porque se a pessoa tiver recorrência das pedras, ela também está em risco de perder a função renal e ir para diálise. Por definição, doença renal crônica é perda da função renal ou qualquer alteração renal, pode ser uma nefrite, pode ser presença de proteína na urina, sangue na urina, alteração da creatinina, né, que é a perda da função renal, pode ser pedras recorrentes, cistos, nódulos, durante um período igual ou maior a 3 meses. Então, se você tiver qualquer problema no rim que perdure por 3 meses ou mais, isso já é uma doença renal crônica. A gente vê, a gente falou agora dos suplementos de academia, que né, eu sempre ouvi isso, né?
Mas também tem os suplementos naturais. A gente tem até os suplementos aí com a própolis verde. E aí já muda um pouco de figura, né, doutor? Eu queria que o doutor falasse um pouco dessa relação aí da saúde renal com o própolis verde. Onde que a gente encontra? Quais são esses benefícios que o própolis verde pode trazer para a gente? Se tem essa ligação? Exatamente. Esse é um assunto que eu me interessei muito, porque o próprio público do meu canal, ele me cobrou isso logo no começo. Eu fiz um vídeo em 2020, naquele auge da pandemia, porque começou a aparecer, eu não sabia dessa história do própolis. Vinha assim, doutor, o senhor está sabendo do estudo do Hospital das Clínicas? Estudo do HC? Própolis faz bem para o rim, o que o senhor tem a dizer? E aí quando você é um formador de opinião e o público começa a te perguntar, pedindo, né? Pô, tenho que pesquisar esse negócio. E assim, eu tive contato com... Eu fui descobrir que houve um estudo clínico no Hospital das Clínicas de São Paulo por um pesquisador, a quem até deixo aqui os meus cumprimentos pelo trabalho que ele fez naquela época, foi uma coisa inovadora. Dr. Marcelo Silveira, um grupo, foi a tese de doutorado dele, e durante um ano esse grupo aplicou o própolis verde brasileiro 2 vezes ao dia numa população portadora de doença renal crônica, atenção, não dialítica, não eram pacientes em hemodiálise, eram pacientes em tratamento conservador. Certo. Até por conta disso, e foi divulgado de uma forma um pouco equivocada na época, muita gente até hoje tem uma crença de que própolis vai tirar uma pessoa. Vai tirar da hemodiálise. Então não é exatamente isso. E esse trabalho mostrou ao longo de um ano de aplicação do própolis, comparado ao placebo, que aí você, em estudo clínico, você, para metade das pessoas, fornece o tratamento e para outra metade você fornece o placebo, até porque você não sabe qual vai ser o resultado. Então, por isso que é uma coisa perfeitamente ética e correta de ser feita. E o resultado do estudo foi uma redução importante da proteinúria, quer dizer, perda de proteína na urina, pelos pacientes que tomaram própolis, comparados com os que não tomaram. E ainda uma proteína inflamatória chamada MCP1, que no grupo que usou própolis também teve uma redução significativa quando comparado com o grupo placebo. Então esses são os 2 benefícios. O própolis, ele reduz proteinúria e ele diminui a inflamação renal. Sendo um produto da natureza, barato, acessível, né? Não é um produto caro, não tem efeitos colaterais, contraindicações, Exato. a menos que a pessoa seja alérgica. Então eu pessoalmente passei a recomendar isso para alguns pacientes, mas nunca no sentido de substituir o tratamento original, até porque aí sim é antiético. Você não pode parar um tratamento. E aqui eu vou falar sobre 2 drogas que hoje se usa muito para proteinúria, especialmente em diabéticos e hipertensos, que os bloqueadores da angiotensina, losartan, candesartan, telmisartan, valsartan, e os inibidores SGLT2, que são drogas que também retardam a progressão da doença renal e são drogas utilizadas tanto para o tratamento do diabetes como para essa redução de proteinúria e retardamento da progressão da doença. Então nunca a gente vai parar o tratamento padrão para oferecer própolis. Própolis é um complemento. Entendi. A legislação ele diz vai que ajudar ali. ele não é um remédio, ainda não é reconhecido como claro. medicamento, é um complemento alimentar. Mas qual que é o X da questão que eu tenho falado muito no canal? Apesar de ser um produto natural, o própolis ele não é tudo igual, é tudo a mesma coisa. Basta ir na farmácia da esquina, da grande drogaria e de rede, comprar o primeiro que aparecer e tomar, porque existem constituintes bioquímicos que são muito diferentes entre uma marca e outra, né? E aí a gente é obrigado a mencionar os bons produtos que tem no mercado, né? O doutor falou de inflamação no rim. O que pode causar essa inflamação? Uma curiosidade aqui. A inflamação, entenda, as pessoas, quando falam em inflamação, imaginam uma infecção, uma bactéria causando febre. E nada a ver com infecção urinária. Não é infecção urinária. Outra coisa. A inflamação, ele é um processo imunológico. Vamos pensar na inflamação como uma coisa autoimune, como anticorpos, como marcadores inflamatórios, como substâncias que
desencadeia um processo de inflamação renal. Não é a bactéria causando febre, que aí se não for tratada com antibiótico a pessoa vai ter uma evolução muito ruim. Ah, sim. Eu estou falando de células e anticorpos que vão agredindo o próprio tecido renal do próprio paciente e que vai levando a inflamação. E o resultado final de toda inflamação, quando não resolvida, é a fibrose. A fibrose seria as cinzas dos escombros, dos incêndios, seria o resíduo, aquilo que sobrou. É aquilo quando já não tem mais tratamento. Um rim de um paciente que já entrou numa fase final da doença renal, esse rim ele é totalmente fibrosado. A gente usa esse termo fibrosado. Quer dizer que toda a arquitetura de um rim normal foi substituída. Ele até mantém a aparência, os formatos ali no microscópio, você vai olhar. Você até vai ver as estruturas remanescentes, mas elas estão todas tomadas por fibrose, por fibroblasto, por colágeno. São células e moléculas de colágeno que não tem, que são regenerativos, igual uma cicatriz da pele. Tá. A pele com uma cicatriz, a cicatriz nunca mais ela volta a ser a pele que era... E o rim natural. Também não, depois que passa por esse estágio, não. Não, e isso é uma coisa difícil das pessoas entenderem, porque elas têm, e claro que ter esperança, ter fé, a religiosidade, isso... Mas como médico eu não posso embarcar na religiosidade, na fé das pessoas. Sim. Eu sou obrigado a dar a informação técnica correta. Até porque a gente até porque você é questionado até judicialmente. Se eu falar para uma pessoa que está com 20 de creatinina, com os rins atrofiados, fibrosados, um rim normal tem de 10,5, 11 centímetros e meio. Um rim que caiu para 7 centímetros, 8 centímetros, fibrosado. Ele murcha? Ele diminui. Ele diminui de tamanho. Algumas doenças até aumentam o tamanho renal, mas com a fibrose. O diabetes, você não tem essa redução. O mieloma é uma doença que também não reduz o tamanho do rim. E o própolis ele vai agir nesse caso, tem a proteína na urina e tem esse caso da inflamação no rim. Sim. O própolis vai agir de que forma nessa inflamação? Ele diminui esses marcadores inflamatórios. Ele ajuda a diminuir interleucinas, enfim, é uma série de substâncias que nem a gente dosa no dia a dia com exames, mas isso laboratorialmente, experimentalmente, se demonstrou que própolis reduz essas proteínas inflamatórias. Mas, de novo, tudo isso precisa ser feito junto com o tratamento da doença de base. Tem doenças autoimunes como o lúpus, que são extremamente agressivas e a ação anti-inflamatória do própolis não vai conseguir segurar uma nefrite lúpica. Por isso que tem uma responsabilidade muito grande quando a gente fala desse tipo de... O tratamento da medicação e esse complemento do própolis. Agora, eu tenho um paciente com uma nefrite que ele já terminou o tratamento imunossupressor e ele teve aí uma melhora de quase 30% na proteinúria após tratamento padrão usando própolis, porque ele não estava usando o própolis adequadamente. E aí quando a gente deu uma reorientada, olha, esse tipo de produto pode ajudar melhor e tal, que a gente orientou, ele passou a tomar de uma forma mais sistemática e conseguiu aí, em 5 meses reduzir em 30% o grau de proteína urinária, assim. Então, realmente funciona, não é uma coisa assim abstrata, certo. Mas ele tem que ser visto como um complemento, ele pode dar uma melhora adicional no exame. Tem uma palavra que eu sempre ouço isso da Ana, que está aqui com a gente, da MN Própolis, que são os flavonoides. Eu queria entender o que são esses benditos flavonoides. Pode contar pra gente, doutor? Os flavonoides, compostos fenólicos, eles são substâncias que têm os chamados anéis aromáticos, são os fenóis. Na química, eu teria que desenhar aqui também, mas é um tipo de estrutura complexa presente nas plantas, aqueles chamados fitoestrogênios que o pessoal tomava também para substituir a reposição hormonal com fitoterapias e tal, também são compostos vegetais fenólicos. Também. São derivados de plantas, né, de vegetais. Tá. E o própolis é muito rico nesse tipo de substância. É um conjunto, é um pool de substâncias que tem inúmeros nomes diferentes. A gente falou agora há pouco com o Carlos da MN, a quercetina, que é uma substância famosa. Mas na própolis verde brasileira, a mais conhecida é o artepelin C. Esse seria o composto fenólico mais importante, mais presente e
e que praticamente é o DNA da própolis verde. Assim, os outros tipos Tá. não têm essa substância. E a principal característica é essa ação anti-inflamatória. Esse seria o segredo do própolis. Entendi. É a É receitinha diferente ali, do abacaxi com cerveja. Eu até tô para fazer um vídeo no canal onde eu vou fazer onde eu vou... Abacaxi com cerveja, eu vou experimentar isso. É muito ruim. Não, É ruim? é uma porcaria, não. Aí eu brinco no vídeo e falo assim, eu estraguei o abacaxi e a cerveja. Sim. Aí eu ainda brinco no vídeo e falo assim, eu guardei um pouquinho do suco, porque o suco é bom, aí eu tomo no final o suco. Mas assim, eu tô até para fazer um vídeo onde eu vou fazer uma coisa meio lúdica com jogos de mágica que eu tinha na infância, porque assim, quando eu era criança e tinha um jogo de mágica, as pessoas queriam saber o segredo da mágica, queria te desmascarar. E aí, passados 30, não, já fui criança há mais tempo que isso, passados 40 anos, as pessoas elas querem acreditar na mágica e não no truque, elas não querem o truque, elas querem acreditar na mágica, não. Abacaxi com cerveja faz mágica. E aí eu falo, ó, não tem truque. Se não tem truque, se não tem um mecanismo... Porque a mágica, ela tem o que é o truque? É a mentira que o mágico tá pregando em você para dar aquele efeito. Então o truque, quer dizer, não é uma mentira. Tá passando um olhar diferente para você, mecanismo, né? ó, por trás do lenço, por baixo do lenço, o cara, ele segurou aqui, escondeu tal E coisa. vai mostrar para você o que ele quer. E vai passar a informação que ele quer. O abacaxi com cerveja, ele não existe o truque. Ele não funciona porque você precisa ter o mecanismo da mágica. Própolis tem o mecanismo. O mecanismo qual é? A presença desse artepelin-C. Tá. Então o negócio tá lá. Ó, tá aqui, ó. E as pessoas deveriam ter curiosidade em entender qual que é o segredo. O segredo é o mecanismo. Se não tem um mecanismo proposto, é lenda, é falácia, é charlatanismo. Então, quando aparece um cara, olha, toma água... Tem uns caras aí na internet que falam assim, toma um copo d'água morna de manhã, 2 gotas de limão. Pra quê? Qual que é o mecanismo? Pra quê? O que vai fazer isso? Teve gente que chegou a comentar no vídeo, não, doutor, mas a cerveja tinha que ser diurética. quente. Não, tem que ser quente. Ah, meu pai do céu. Falei, tá, mas quando eu tomo ela gelada, o meu estômago esquenta, ela fica quente lá dentro. O organismo ele equilibra. Tem uma diferença, tem que ser quente. Teve um que falou, e eu comprei um abacaxi natural no mercado. Eu falei, ó, é batido já. Não. Mas no vídeo original do cara que criou isso, ele bate na hora no liquidificador. Eu falei, então o segredo é o liquidificador. Claro. Como eu não pus liquidificador no vídeo, então aí eu não tenho... Você entendeu? Entendi. Então, assim, as pessoas ficam se atendo a truques, assim, o mecanismo é o Exato. liquidificador, é a temperatura da cerveja, tudo coisa, pessoal, tudo falácia, tudo mentira. E aí, como é que você se livra desses picareta de internet? Procure por canais médicos sérios. Exatamente. Até o YouTube, eu vou até falar isso aqui, que é importante. Eu não estou dizendo que quem não tem ainda esse selo não seja sério, tem muita gente séria que não tem, mas o YouTube tem agora até um selo. Não é bem um selo, é um banner azul que vem embaixo do vídeo. Quando um profissional de saúde certificado grava um vídeo e posta, isso a gente precisa fazer um cadastro. Tem que mandar... então, olha aí, uma dica ótima para quem estiver procurando, pesquisando, né? Porque vem assim, tem de mentira, né? Vem assim, dê um médico credenciado no Brasil para saber mais sobre como especialistas produzem informações, clique aqui e tal. É um banner. Todo vídeo do YouTube... Com esse médico cadastrado. No meu caso eu tenho isso e não estou aqui dizendo, pelo amor de Deus, que quem não tem não é sério. Sim. Mas se tiver, é uma informação que você já pode Uma acreditar. Assim, credibilidade aí a mais, dá pra uma confiar. credibilidade, quer dizer que o YouTube está dando um crédito, ó, essa pessoa realmente é um médico, ele me mandou cópia do CRM, mandou diploma, a gente tem que mandar essa documentação. E o que eu fico muito preocupado, e falando dos professores da minha faculdade, né, aqueles senhores ortodoxos de décadas atrás, quando eu montei o canal eu ficava meio preocupado, o que o professor pensaria? Esse cara tá querendo aparecer, tá se autopromovendo, fazendo internet, blogueirinho, eu já ouvi esse de forma pejorativa. É a primeira coisa que as pessoas falam. E graças a essa omissão dos bons profissionais que viram com preconceito rede social, internet, site, canal de YouTube e tudo, que os charlatões têm tomado cada vez mais espaço. E isso é ruim para a sociedade, é ruim para todo mundo. Enganando todo mundo, ganhando dinheiro. Você está perdendo o mercado, reserva de mercado dos médicos de verdade, acaba perdendo para gente que não tem qualificação nenhuma, as pessoas acabam perdendo ao se exporem
Quantos casos aí de gente que fez injeção não sei do que, né? Aquelas coisas de estética que infiltrou aí algumas substâncias no glúteo e tal, e aí deu reação, a pessoa morreu. Então, assim, tudo isso graças a um vale tudo que virou a internet, né? Então, até o apelo que eu faço para as pessoas é assim, pesquisem melhor sobre quem é o profissional, quem que está falando aquilo, verifica se aquilo realmente é uma fonte confiável, se aquilo é sério. E os bons não podem se omitir, essa é a minha opinião. Os bons, exato. Né? Não estou aqui só vendendo meu peixe. Eu não, acho você que tá até, além de dar informação séria, o doutor tá lutando contra, tá lutando com a classe, né? Com a sua classe. Exatamente. E a bandeira aí da nefrologia, né? Da nefrologia e da medicina como da saúde, todo. Eu estou num grupo de WhatsApp que é de uns endocrinologistas que combatem o excesso de bombas desses anabolizantes. Certo. E eu vejo muita coisa absurda, porque é de outra especialidade, eles compartilham coisas assim absurdas que eles testemunham. Eu falo, não é possível que estão falando isso. Né? Então, gente, a internet não é terra de ninguém não, tá? Internet, tem que procurar a informação séria. Parece clichê o que a gente está falando aqui, mas acontece muito das pessoas acabam entrando em canais aí duvidosos, né? Com caráter duvidoso, então preste atenção quando você for procurar informação de verdade. Eu quero até aproveitar e encerrar nosso bate-papo de hoje, que olha, foi uma aula, não foi? Eu acho que a partir de hoje eu vou começar a ficar mais atento com o meu rim. É um negócio, né? O tanto que o doutor falou aqui, eu acho que a gente tem que ficar mais atento em relação a sintomas, a causas, a saúde como um todo, né? Pessoal, é muito simples. Faça um exame de creatinina, um exame de sangue fácil, prático, barato. Não tem o convênio, é muito barato. Você vai no laboratório, eu quero fazer uma creatinina. Não vou aqui falar em valores, até porque... Varia muito também. Varia muito, o vídeo fica datado, aquelas coisas, mas é barato. Segundo ponto, faz um exame de urina. Urinálise, dependendo do estado onde você está, chama urinálise. Boa. Sumário de urina, urina tipo 1, é aquele do potinho pequenininho, aquele exame simples. E meça a sua pressão arterial. Se você tiver com a creatinina normal, exame de urina normal e a pressão boa, relaxa. Você já resolveu boa. 90 e tantos % da questão. Ficar esperto, tem a questão da genética também, genética, né? De repente, tem uma pessoa na minha família que tem cistos renais, alguém com doença renal policística, que é uma doença genética. Olha aí. Aí você faz um ultrassom também. Eu acho que pode ir por esse caminho. Só para encerrar esse assunto do própolis, o própolis, ele direto do apicultor, é diferente do própolis? Tem diferença? Ele é melhor? É pior? Como é que é? Olha, honestamente eu não sou um expert em própolis, tem até alguns colegas que são estudiosos mais aprofundados do assunto. Eu acho que a questão não é o fornecedor, ou se é industrializado, ou se é de fornecedor, é que o própolis ele tem que ter um certificado. Essas substâncias que eu estou aqui falando, artepelin C, flavonoides, compostos fenólicos, para você saber a quantidade exata que tem num determinado produto, você tem que fazer um laudo técnico com dosagens bioquímicas dessas substâncias. Aí pode ser, caseiro, do sítio, mas tem que ter esse negócio. O problema de alguns produtos muito naturais, muito artesanais, é contaminação. Isso que é uma questão. Às vezes até com coliforme fecal, Escherichia coli. Eu conversei recentemente com um colega, o Dr. Mikael, que fala muito sobre própolis. Dr. Mikael Marx. E ele me falou dessas coisas. Ele sim é o expert em própolis. Então, contaminação, tem essas coisas. Perguntam também farmácia de manipulação. E controle de dose também, não é, doutor? Ou não? Estou falando besteira. Quando é natural, você não tem controle exatamente da composição desse própolis. Então, se a pessoa se ela fizer o extrato e ela conseguir pegar a quantidade, ela precisa ter um volume quantificado. Bom, eu tenho aqui 300 ml. Nesses 300 ml, quanto que eu tenho do artepelin? É isso. Se você conseguir dosar essas coisas e dar uma racionalidade a volume, peso, medidas, né? Que trabalho, né? O trabalho dá isso, né? O problema é que as pessoas elas não querem pensar também muito. Aí aí tem aquelas coisas, mas eu tomo 30 gotas de manhã e 30 à noite. Mas de qual produto? 30 gotas do que exatamente? Qual é o produto que você está tomando? Tá. Então, é uma coisa... É muito complexo coisa artesanal por conta disso. Farmácia de manipulação, mesma coisa. Doutor, posso tomar da manipulação? Pode. Claro. Peça um laudo
e veja se a quantidade que você vai ter que tomar bate com o que a gente fala aqui no canal aqui dos compostos. Nos meus vídeos tem tudo lá. Na descrição dos vídeos tem tudo lá explicando. Eu faço a minha parte, doutor. Eu faço a minha parte porque todo dia de manhã, olha só, eu tomo esse suplemento de extrato de própolis. Todo dia de manhã, de 2 a 3 na maioria das vezes. Acho que é o certo, né, Ana? São 3, né? E todo dia esse suplemento de extrato de própolis, um dos, né? Que você encontra aí no site da MN Própolis, mnpropolis.com.br, ou então no perfil do Instagram também tem os produtos, tem as novidades, tem também as promoções, tem os vídeos também com informações, principalmente aí, o Dr. Michael Marques está lá, enfim, procure lá, @mn_própolis, tá? Doutor, queria conversar mais aqui, tinha mais coisa pra gente conversar, mas o tempo chegou. Eu agradeço muito aí pelo convite. Só não esquecer do canal do YouTube. Manda sua mensagem. Manda seu recado. Canal Nefrologista no YouTube. Qualquer rede social. Eu gosto mais do Twitter, tá? É que eu não ponho muita coisa, mas Twitter, Nefrologista. TikTok, Instagram. Qualquer rede social que você procurar é o @nefrologista. E o canal do YouTube, esse é o meu carro-chefe, onde eu estou mais presente. 230 mil inscritos, canal Nefrologista. Qual foi o vídeo com mais visualização, assim, curiosidade? É o do chá de quebra-pedra. Chá de quebra... Como é que é? O chá de... Fala do chá? Aquela erva natural que o pessoal toma. Mas o doutor fala do chá... Eu falo do chá. Esse é o pessoal tema fala do que vídeo. o chá... Ah, tá. Deu 1 milhão e tantos views. Mas ao longo do tempo. Não foi um viral, mas é um vídeo que foi muito visualizado. Entendi. E é um vídeo gravado com um celular velho. Foi um dos primeiros vídeos do canal. A gente não acredita nessas coisas. O vídeo menos produzido é o que mais... É o que mais, eu sei. Eu sei exatamente como que é isso. Doutor, obrigado mais uma vez. Obrigado. Prazer todo meu. Quer deixar uma mensagem pro público? Acho que é Além isso do canal, mesmo. Pessoal, cuidem dos seus rins. Boa. Não façam como o Cícero. Quer dizer, o coitado não teve chance. Mas vocês estão assistindo, tem tempo, tem informação, tem internet, redes sociais, tem o nosso canal. Se informem. Informação sempre, como fala um colega meu, a informação é o diamante da prevenção. Um colega nosso, Dr. Sidney, que é um amigão meu, que eu deixo aqui um abraço, sempre fala isso e previnam-se. Informação aqui de última hora. Acabaram de mandar aqui, ó. O capanga do senhorzinho Malta é o Terêncio, é isso? Isso, é o personagem, o Terêncio. Personagem. Mas o nome do ator, Valdir Santana. Valdir Santana, é isso. É esse aí, o Valdir Santana, tá vendo? Aqui, ó. Obrigado, doutor, mais uma vez. Prazer é meu. Valeu. Gente, é isso, ó. Podcast plugado mais uma vez. Gostaram? Curtiram? Ó, não esquece também então, de curtir aí, dar aquele joinha, aquele like. E também, claro, se inscrever no canal. Compartilhar esse vídeo com a maioria das pessoas. Tá achando que alguém aí da sua família tá com algum problema no rim, tá se queixando, já foi no médico? Compartilha. Vai lá, compartilha para esse familiar, para essa pessoa que você ama, que você quer o bem dessa pessoa. Então faz aí a sua parte também, tá bom? Um beijo, a gente se vê numa próxima. Até mais. Tchau, tchau.